Olá, meus companheiros, minhas companheiras, meus amigos e minhas amigas do estado da Bahia e de todo o Brasil. Vamos iniciar mais uma edição do podcast do Líder. Que nesse momento a liderança do nosso bancada aqui na Assembleia Legislativa é ocupada pelo deputado que vos fala, que é o deputado Marcelino Gal. E esse podcast, ele tem essa intenção, ele foi criado pela bancada no sentido de a gente dialogar, com a militância, com toda a população baiana e também formar, fazer prestação de contas sobre nossas ações aqui na Assembleia Legislativa. Então, essa é uma trincheira de luta pela dignidade do povo da Bahia e precisa justamente da participação de todos. Vocês podem questionar, vocês podem sugerir e vocês devem cobrar, né? Então, essa é a intenção e nós estamos aqui nesse momento para iniciar mais uma edição podcast do Líder. Então não esqueça, nós precisamos e queremos que vocês nos acompanhem aqui no @BT na Alba, no Instagram e no YouTube. Nesta edição, nós vamos ter o prazer e a honra de tratar de uma questão muito importante para os direitos humanos, para os direitos da natureza, que é justamente a proteção dos defensores e defensoras da natureza. Aqueles que estão lá, junto às nossas matas, junto aos nossos rios, junto aos nossos mares, prestando esse serviço à humanidade e ao meio ambiente na defesa da natureza. E por isso, às vezes, são muito perseguidos. Infelizmente, o nosso país ocupa as estatísticas internacionais um país que mais ali persegue e mata defensores e defensoras da natureza. Então, nessa edição, nós convidamos aqui a nossa querida companheira Renata Prata. Renata, que é da instituição que presta esse serviço de proteger esses defensores e defensoras. Esse instituto tem essa missão e aqui representado por nossa querida Renata Prata, ela vai participar desse programa para nos apresentar essa missão tão importante para a gente internalizar aqui na Assembleia Legislativa e apresentar para todos os nossos militantes, para todo o Estado, a importância de se incorporar e participar dessa ação. Então, Renata, é um prazer muito grande ter você aqui, como defensora da natureza e como protetora dos defensores da natureza. Nós que agradecemos, deputado, em nome do Instituto Araiara. É um prazer estarmos aqui nesse diálogo, nessa parceria, tendo esse objetivo comum, essa mesma frente de luta e de atuação em defesa da vida, de maneira geral. Nós costumamos dizer que nosso trabalho é sintetizado dessa maneira, a defesa da vida. Porque muitas vezes a natureza é vista como algo apartado do ser humano, sendo que nós fazemos parte e, inclusive, quando nós tomamos iniciativas para defender quem defende a natureza, a gente também está defendendo a natureza.
Como o senhor belíssimamente colocou, a defesa, da natureza é um serviço público, é algo que é um benefício para o conjunto da população, e nossa missão é justamente fazer esse apoio de quem está na linha de frente, quem está mais exposto, sobretudo povos e comunidades tradicionais. Mas, Renata, o que é que significa a gente dialogar sobre esse programa tão importante, que é defender os defensores e defensoras da natureza e por que a necessidade de ter um programa nacional que vai ser lançado aqui na Bahia. Eh, Nós partimos da compreensão de que, antes de tudo, é necessária a escuta dos defensores. Então, quais são suas demandas, inclusive imediatas? Porque, como o senhor bem colocou, nós vivemos uma situação de fronteira, de enfrentamento direto, de questões emergenciais, urgentes, e também é um país diverso, vasto. A depender do enfrentamento que está sendo feito, os defensores têm necessidades distintas. Pode ter necessidade de apoio financeiro, de auxílio jurídico, auxílio humanitário. Então, com base nisso, nessa escuta ativa, nós funcionamos, né. É importante colocar também que nosso programa é estruturado em 5 pilares. Tem a parte estrutural, então coordenação, diretoria, essa parte do atendimento emergencial, tem o número 24 horas que presta esse atendimento. Tem o pilar da defesa, tendo como nossa prioridade proteger legalmente aqueles que estão na linha de frente da luta ambiental. Realizamos uma avaliação de risco, gerenciamento de risco, proteção holística. O terceiro é o treinamento. Nós realizamos treinamentos coletivos com comunidades para que tenham acesso a esse conhecimento de quais são os instrumentos legais, políticas públicas, para que se defendam com autonomia, né, sempre prezando a autonomia das comunidades. O quarto pilar são as parcerias que nós formamos, outras instituições do terceiro setor. Então, importante colocar aqui que Araiara é uma ONG, uma organização não governamental, no terceiro setor. Atualmente somos conselheiros do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, bem como do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Somos entidade pública federal, tá? E tem outras entidades, felizmente, com propósitos em comum com as quais nós trabalhamos, né? Tanto a nível nacional quanto entidades fora do país. E, por último, nosso pilar da pesquisa. Então, esse respaldo, essa fundamentação sobre o que é que está acontecendo no território, né? Então, a pesquisa é participativa, inclusive. Não é aquela coisa enclausurada na universidade, mas é fruto tanto do levantamento bibliográfico, quanto também do diálogo com as comunidades, nessa troca de saberes. Agora, Renata, se fala muito da transição energética, né, isso está na mídia até, tá, já se discute muito isso internacionalmente no nosso país. E vocês falam da transição energética justa, né. O que é uma transição justa? Eh, Essa agenda da transição energética justa surge a partir da compreensão de que é necessário tornar os combustíveis fósseis obsoletos. Então, haver esse abandono gradual e responsável da dependência dos combustíveis fósseis. A própria revolução, se a gente for pegar a história, né, a própria revolução industrial é muito calcada, a história é muito emaranhada, né, o surgimento da queima do carvão, desenvolvimento do próprio sistema capitalista. eh, então, a agenda transenergética justa parte da compreensão científica que é insustentável continuarmos com essa dependência sistêmica nos combustíveis fósseis. Por isso é necessário
um programa, né, uma série de ações que reduz essa dependência de maneira que ninguém fique para trás. Então os trabalhadores e trabalhadoras do setor não sejam deixados ao léu, ao contrário, sejam recapacitados, boa parte seja aposentado. Então, haja responsabilidade social, haja solidariedade nesse processo. Hoje, não só no Brasil, mas a nível mundial, a gente vive uma expansão dos combustíveis fósseis. Então, estatisticamente, houve, infelizmente, um aumento em investimento em combustíveis fósseis, ao invés de, por exemplo, direcionar os atuais subsídios a combustíveis fósseis à uma transição energética justa. Então, são novas fronteiras exploratórias, é a inclusão, por exemplo, depois de 11 anos de técnicas a carvão do leilão de reserva de capacidade no país. E isso não é exclusivo ao Brasil, né, existe uma expansão, sobretudo, do gás metano, o gás fóssil. Existe uma atuação central das entidades sindicais nessa agenda de luta. Por um lado, a consciência ecológica de que é necessário o abandono dos combustíveis fósseis, algo que foi consagrado, inclusive, na COP28, a meta de triplicar a eficiência e duplicar a produção de renováveis e o abandono gradual, né, dos fósseis. Então, por um lado, essa consciência ecológica e, por outro, simultaneamente, de maneira dialógica, as melhorias de condições de trabalho e de vida. Então, para a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, e a gente promover e provocar esse debate é muito importante. Mas nós vamos fazer parceria e eu queria aqui perguntar a Renata como é que ela vê esse debate, como a Assembleia participa a não só promover, mas a consolidar a defesa dos defensores e defensoras da natureza. É fundamental o papel da Assembleia Legislativa, de outros espaços políticos, né, como a Câmara de Vereadores, com o próprio Congresso Nacional, porque nós falamos de um cenário crítico. Então, como nós falamos lá no início do programa, são defensores que atuam na defesa do bem comum, né, casa comum, como o próprio Francisco colocava, e que, por sua vez, se encontram ameaçados. É é uma contradição, né, são pessoas que têm uma atitude muito nobre, que deveriam estar, assim, sendo elogiados, para falar o mínimo, né, mas, assim, sendo defendidos, sendo reconhecidos publicamente, de maneira rotineira, mas ao contrário, recebem esse tipo de retaliação por estarem ali no enfrentamento contra interesses muito grandes, né, de uma acumulação desenfreada, de uma ganância. Então, a Assembleia Legislativa, especificamente, da Bahia, sendo o estado no qual, infelizmente, temos muitos casos de violações de direitos humanos, violações de direitos de defensores climáticos e ambientais, eh, tem essa tarefa, né, de publicizar o que é que está acontecendo, porque não é um assunto que ocupa as manchetes de jornais com frequência. E, por outro lado, também trazer à tona essas iniciativas da sociedade civil, que no final do dia, corroboram, fortalecem, as iniciativas do poder público de defender, essas pessoas e coletivos. Nós somos o país de Chico Mendes, de Mãe Bernadette, de Dorothy Stang, e nós não queremos que mais pessoas continuem entrando nessa estatística, né. É preciso haver uma mudança radical com relação ao que está posto, que eh, essas pessoas tenham seus direitos, garantidos para que consigam continuar na luta. Então, obrigado, Renata Prata. Obrigado ao Instituto Internacional Araiara por se dedicar a esta causa e por participar aqui
ajudando ao entendimento desta casa, desse programa tão importante. Então, estamos encerrando mais uma edição do podcast do Líder, esse instrumento de comunicação, de formação política da bancada do Partido dos Trabalhadores. Então, até a próxima edição e acesse, participe, @PT na alba do nosso Instagram, do nosso YouTube. Um grande abraço e até a próxima edição.